Boa tarde a todos. Pessoal, após uma noite mal dormida, depois dessas eleições, só aguardar o pronunciamento do presidente, que vai ser após o relatório das Forças Armadas sobre o pleito, mas desde já todos nós sabemos, né? Sabemos e temos ciência de que houve uma disparidade, né, no disparo das propagandas em rádios e televisão, uma diferença de mais de 1.500. Gente, é surreal isso. Então, assim, não foi igual para os dois, entendeu? E não é mimimi, não, é só uma realidade que foi contestada antes mesmo do final das eleições. Se tudo se confirmar, a diferença foi de 2 milhões de votos. Então, é cabível isso. Mas o mais interessante é que nós conseguimos, sim, através da mudança, da forma que a população passa a ver as eleições e a política, conseguimos colocar bastante deputados federais lá que são de direita, que são conservadores. Conseguimos colocar bastante senadores de direita, conservador. O governador de São Paulo, aqui de São Paulo, Tarcísio. Então, assim, continuamos a luta. Independente do resultado final, após a divulgação do relatório das Forças Armadas, a gente continua, a nossa luta continua. A gente não vai parar para perder a eleição, não. É uma eleição. Já temos que nos preparar para possivelmente daqui 4 anos novamente. Então, a luta continua, porque o pleito está aí, aconteceu, mas nós temos as nossas pautas: Deus, pátria, família e liberdade. É isso, entendeu? É o conservadorismo. Nós temos que manter isso. Nós lutamos para que nossos filhos não sejam doutrinados na escola, entendeu? Pela essa esquerda marxista. Nós lutamos para que os nossos filhos recebam de nós um Brasil melhor do que nós recebemos dos nossos pais. E nós temos obrigação disso, porque nós temos mais conhecimento, lemos mais. Não que eles não faziam isso, mas meus pais mesmo. Minha mãe tem a 2ª série, minha mãe tem a 4ª série, meu pai fez a 2ª série. O que eu posso cobrar deles? Eles fizeram o máximo deles. Então agora nós, que somos uma nova geração, eu tenho 45 anos, mas essa geração aí de 20, 25 anos, começou ali, 2000, não viveu o que nós vivenciamos na década de 80, de ir no mercado e só tinha um tipo de papel higiênico, que era aquele Primavera, que mais parecia uma lixa. Era luxo você ter papel higiênico na sua casa todos os dias, entendeu? Era só fim de semana. Durante a semana a gente usava jornal, revista, entendeu? Isso década de 80, você ia no mercado comprar leite, ou na quitanda, só podia 2 tipos de leite, 2 saquinhos de leite. Tinha A, B e C. O A era classe e era caro, então você podia comprar um B e um C. Pãozinho era contado, era 6 por pessoa. Ia no mercado, década de 80, você ia comprar arroz, era 2 pacotes por família. E a gente estocava isso em casa. Eu lembro que meu pai mandou fazer um caixote grandão de 1,5 por 50 de largura e 50 de altura para estocar arroz, feijão, porque os preços subiam diariamente. Entendeu? Você comprava isso na década de 80, comecinho de 90, eu me lembro que eu trabalhei no mercado Pão de Açúcar ali, eu trabalhei em mercado no Paz Mendonça em 89, no Pão de Açúcar 90, 91, 92, 93. Os preços subiam assim, essa turma aí que tem 20, 25, 30 anos não viveu isso. Os preços subiam assim, às vezes chegava a remarcação de preço do mesmo produto 3 vezes no único dia. Vamos supor, hoje você comprava um arroz a R$10, de manhã à noite já estava custando 20. Então, assim, nós corremos esse risco de que isso volte com a eleição desse alcoólatra, desse descondenado. Ele disse, não pode falar, eu falo, alcoólatra, descondenado, ex-presidiário. O pior de tudo é que o que a gente passa para os nossos filhos, gente?
quando você vota num cara desses, é que o crime compensa. Entendeu? Porque o cara saiu do governo dele, foi julgado, condenado em 3 instâncias diferentes, o Superior Tribunal vai lá, descondena ele, fala que o local que ele foi julgado está errado, manda para Brasília, como ele já estava, né, acima dos 70 anos, pela lei prescreveu e ele está aí, gritando aos 7 cantos do mundo que ele foi inocentado, que a ONU inocentou por 2 instâncias. Conversa fiada. E ainda tem quem acredita nisso. Eu fico mais indignada com isso. Ainda tem pessoas que acreditam nisso. Não, pior de tudo, não é só pessoas que acreditam que o Lula foi inocentado. Acreditam que vai comer picanha. Gente, eu vejo pessoas falando, eu vou comer picanha agora, porque com o Bolsonaro eu não comi. Esse cara é maluco. Pessoal, entendam, eu vou dizer para vocês, é surreal. Lá onde eu moro, você viu o pessoal na rua 10h30, 11 da noite, comemorando, sem capacete, de moto, com bandeira do Lula. Mas não eram pessoas trabalhadoras, não. Aqueles grupinhos de sempre, que andam com aquelas motos que ficavam bolololololo, fazendo barulho, moto sem placa, tudo moto roubada. Gente, e eles estão felizes, nem votar foram, mas estão felizes porque o Lula ganhou. Você acha que por quê? Porque o Lula vai retirar o poder que as pessoas têm de ter arma dentro de casa. Só que onde eu moro, lá não pode roubar as casas, entendeu? Não é lá. Mas aqui a região do Morumbi, aqui do Itaim, vão deitar e rolar, porque vão invadir as casas sabendo que não tem nada lá dentro, não tem ninguém armado. Vai voltar tudo normal, os caras roubando o carro à torta e à direita aí. Você entendeu? Já começou. Agora de manhã teve um incêndio se eu não me engano, acho que é Ceasa, do Rio de Janeiro. Pessoal lá pegando fogo e o pessoal invadindo, gritando Lula, 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 e levando tudo que podia. No Recife, ontem à noite, na comemoração da eleição do descondenado lá, do alcoólatra, teve arrastão, o pessoal gritando, pedindo socorro, porque estava tendo arrastão, no meio da comemoração. Vocês esperam o quê, gente? Muitos que estão aí assistindo, votou no Lula, beleza, isso é democracia, cada um vota em quem quiser. Só que olha só, é preocupante. Uma moça no morro lá do Rio de Janeiro foi assassinada. Os caras postaram o vídeo, olha o nível que chegou, porque ela estava panfletando para o Bolsonaro. Aparece o vídeo, eu postei aí no meu canal aí, tá aí quem quiser ver. A moça, ela foi assassinada, metralharam a moça porque ela estava panfletando para o Bolsonaro. E os caras levantam e falam, isso aí, não obedeceu, tá, e aí joga os panfletos em cima dela e sai fora. Tá, mas e aí? Eu fui falar com um cara lá onde eu moro, falei, mano, isso tá errado, velho. Ele falou, mas ela desobedeceu o crime. Eu falei, como assim? Você não está entendendo. Você está dizendo que a moça estava errada, por isso ela merecia morrer? Não, é porque o cara tentou justificar e não conseguiu. Por quê? Porque na cabeça dele tem que obedecer o crime. Que os caras foram lá e deram a ordem. Não é para fazer panfletagem, não é para apoiar o Bolsonaro. E a menina estava fazendo. Vivemos num país democrático ainda. E o morro é o mesmo que o descondenado lá, o alcoólatra, subiu na semana passada lá para fazer comício. Diga-se de passagem, ele subiu no morro sem o pessoal que normalmente acompanha ele, que são os seguranças, são policiais armados, a sua grande maioria de fuzil. Ele subiu sem policiamento e sem a segurança dos seguranças dele, no morro. No morro lá, que para a polícia entrar, tem que ter todo um esquema de carro blindado e apoio por via aérea, porque senão eles não sobem. E o Lula entrou lá e está se gabando. Sabe, gente? E aí eu fico olhando isso, quando eu vi, sabe, a votação, ontem à noite eu estava na igreja, né, adorando a Deus, e eu comecei a ouvir o pessoal indo para a rua comemorar. Sabe, o pessoal já está tudo ferrado, indo comemorar. Gente, eu fico olhando assim, indignado, sabe? Porque, não é porque foi o Lula, gente, entende uma coisa, o cara foi condenado em 3 instâncias diferentes, o STF foi lá,
e descondenou ele numa manobra jurídica que para mim é uma aberração jurídica. Aquilo é uma aberração jurídica que o STF fez, que foi liberar o alcoólatra lá, o descondenado. E o cara conseguiu se candidatar. Para mim, a população ia dar uma resposta nas urnas. Mas assim, metade da população, ao meu ver, votou nele. Por isso que ele chegou com a diferença, ele ganhou com a diferença de 2 milhões de votos, de 1%. E a conclusão que eu chego é que no Brasil o crime compensa. Sabe? Não, pode roubar, que isso? Não, rouba. Na minha cabeça, acho que é isso. Na minha cabeça, o cara tá dentro de casa, ele fala, não, roubou, mas fez. Eu falo, miserável, ele roubou. Não, roubou, mas não era meu. Não, era seu, sim, é o seu imposto. É aquilo que você paga, que tá lá, o cara roubou. Bilhões, destruiu o nosso país. No segundo mandato dele, ele destruiu o país. A Dilma veio e passou a régua, arrebentou com tudo. Quem não lembra, 2015, gente, 2015 eu só não passei fome porque Deus teve misericórdia. Eu sou professor particular, eu me lembro que em 2015, ali, no que antecedia a Copa do Mundo, na Copa do Mundo, gente, eu cheguei a dar 15 aulas no mês. Deus pôs a mão e eu não passei necessidade, por causa desse desgoverno que teve a Dilma e o Lula. Agora nós saímos de uma pandemia, entramos numa guerra, nós não fizemos parte da guerra, mas passamos por ela. Ucrânia e Rússia. E o efeito dela é sobre todo mundo. A pandemia foi no mundo inteiro. Mas não, o pessoal, não, é o genocida, foi culpa dele. O pessoal, você chega e pergunta para a pessoa, o que é genocida? Não, eu não sei, mas ele é genocida. Não, mas por que você está falando que o cara é genocida, você nem sabe o que é isso? Não, porque eu ouvi na Globo. Na Globo. Tá igual o Lula no debate citando a Folha de São Paulo. Gente, Folha de São Paulo lá é fonte para alguma coisa? Sabe, a população precisa abrir os olhos e entender que vocês estão votando, estão elegendo uma pessoa que vai dirigir o seu país. Você entendeu? Vai governar o seu país. E o cara já chegou causando, porque é o seguinte, para quem não sabe aí, Venezuela, presidente da Venezuela, Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, o ditador lá de Cuba, já emitiram cartinhas, já publicaram em suas redes sociais, parabéns, Lula. Então, todos os ditadores emitiram cartinha, nota de parabenizando o Lula. Né? E alguns países da União Europeia, Emmanuel Macron, França, Itália, todos eles, parabéns, que tem governo de esquerda. Gente, será que vocês percebem isso? Ou eu estou ficando maluco? Nós estamos na iminência de um comunista, que o Lula é comunista, todos sabem disso, que quer transformar o país. Nós somos um país democrático, capitalista, ele quer transformar o Brasil num país socialista, todos sabem disso. E aí eu vejo as pessoas falando, não, mas né, eu sou socialista, não sei o que. Beleza, então divide o que você tem aí com quem não tem. Sabe, é umas conversas. Eu vejo pessoas da alta sociedade falando que é socialista e votou no Lula. Eu fico olhando assim, sabe, eu engulo a seco. Não, eu não votei. Por que você não votou no Bolsonaro? Não, eu não votei nele porque ele é grosso, porque ele fala muito bruto com as pessoas, não sei o quê. Tá, mas e o governo dele? Não, o governo dele até que tá indo bem. E você não votou nele por quê? Não, porque ele é grosso. Mas tu vai casar com ele ou ele vai ser o presidente da República? Porque para casar, você vai escolher uma pessoa que é legal, tal. Mas para ser o presidente da República, o cara tem que representar. Mas não, é isso aí. Então, nós vamos manter a calma, né? Querendo ou não, vamos continuar lutando por um país justo, né? Lutar também para que o artigo 5º da Constituição seja respeitado, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade jornalística, você está entendendo? Continuar lutando para que isso, direito à propriedade, isso é imutável, não, são cláusulas pétreas e deve ser respeitada. Nós devemos continuar lutando por isso. Não se esqueçam
não se esqueçam que em 2010 o Lula, antes de entregar o governo, ele tentou passar o plano, quem lembra aí, o PNDH, Plano Nacional de Direitos Humanos, aonde destituía a cláusula pétrea, que é o direito à propriedade, regulava a imprensa, entendeu? E mexia nos direitos à liberdade de expressão e religiosa. Quem não lembra, dá uma pesquisada aí, fala igual o Bonorito lá, dá um Google aí e pesquisa o que é PNDH. E se o Lula tentou passar isso, ele já tentou uma vez, ele já tentou implementar o socialismo no Brasil em 2010, ele não conseguiu. Tem uma entrevista do Ives Gandra Martins com Jô Soares. Procurem no Google, vocês vão ver lá ele dando a entrevista e ele fala sobre o PNDH, que não passou. Então, pessoal, fiquem atentos. Procurem ler mais, entender mais sobre algumas coisas. Primeiro, leiam, procurem entender como foi implementada a Constituição de 88, por que o FMI cobrou do José Sarney, que era o presidente na época, que ele implementasse a Constituição, fazendo amarras, criando as cláusulas pétreas. Por que disso? Por que naquela época o partido do PT foi completamente contra a nova Constituição, porque eles queriam uma que fosse socialista. E aí, acabando ali, você vai pegar de 89, você pode procurar no YouTube, você vai achar entrevista do FHC de 87 e 89, antes e pós-Constituição, ele dando o parecer dele sobre a nova Constituição. Aí você vai entender que o nosso país não é presidencialista, ele é parlamentarista disfarçado de presidencialista, porque no parlamentarismo os poderes do presidente é esvaziado. É por isso que eu estou feliz, porque pelo menos nós conseguimos colocar bastante deputado e senador lá, pessoas de direita. Pesquisem também sobre o Pacto de Princeton. Pesquisem, coloquem lá, dá o Google, pesquisa o que foi o Pacto de Princeton. E aí vocês vão entender por que foi criado o diálogo interamericano e por que o presidente interino do diálogo interamericano até hoje é o Fernando Henrique Cardoso. A Marina Silva estava lá na criação do diálogo interamericano, entendeu? Então, assim, vocês pesquisando essas coisas, vocês vão entender muita coisa. E o porquê que o presidente, o descondenado, o alcoólatra, volta agora, e ele volta com sangue nos olhos. Ele deixou bem claro, ele vai cobrar esses anos que ele ficou preso, vai cobrar a imprensa, vão ter que pagar para ele deixou claro. E ele falou, ele tem um vídeo aí rolando na internet, que o Lula está no avião, foi no último ano de governo dele. E ele fala que, eu precisaria de mais, pelo menos 20 anos para implementar o socialismo no Brasil, mas eu não tenho esse tempo. Eu não estarei vivo. E eu quero, ainda em vida, ver o socialismo do Brasil. Isso é palavra dele. Procurem na internet. Entendeu? Então, pessoal, vamos aguardar aí o pronunciamento das Forças Armadas através do relatório, né, do acompanhamento às eleições, e em seguida o pronunciamento do nosso presidente. E a luta continua, entendeu? A vida é assim, uma vez você perde, outra vez você ganha e vai vivendo. Né? Preocupação eu tenho, lógico, porque qual país eu vou deixar para os meus filhos? Entendeu? E uma coisa que eu deixo bem clara para meus filhos é que crime não compensa. Roubar é errado. Entendeu? Mas, então, pessoal, obrigado a todos aí pela atenção. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos seguir junto na luta. Quem gosta do meu canal, curte aí, compartilha, posta nos seus stories. E divulguem aí. Não sou político, não tenho interesse em me candidatar a nada. Eu sou um trabalhador, sou um cristão, eu sou evangélico e eu não compactuo com coisas erradas, entendeu? Então, assim, esse descondenado, esse alcoólatra aí jamais vai me representar. Não votei nele em 2002, não votei em 2006 e não votei agora e não vou votar nunca. Eu não gosto do Partido dos Trabalhadores, são um bando de mentirosos, tudo bandido, tudo ladrão, que não tem o meu respeito, nem tampouco minha consideração, entendeu? Foi partido socialista, foi partido de esquerda, para mim é bosta.
não presta, entendeu? Mais nada. Fala para mim uma coisa, todos os ministros do Bolsonaro que se candidataram se elegeram para deputado, para senado, para governador. E os do Lula? A maioria foi preso, entendeu? Respondeu processo. Gente, essa garotada aí de 20, de 22, 25 anos, que nasceu aí em meados do final da década de 90, comecinho de 2000, não sabe bosta nenhuma. E também não estão preocupados para saber nada, não. Estão preocupados em fumar narguilé no final de semana e tomar umas manguaças e ir para as baladas. Entendeu? Mas na hora de votar, não, faz o L. Conversa fiada. Vocês não sabem nada. Vocês precisam estudar mais, ver o que aconteceu década de 80, década de 90, para entender o porquê o Lula está vindo com essa sede toda. Entendeu? E aí faz merda de ir lá e votar. Não, faz o L. Gente, a única maneira que eu faço o L é assim, ó. Aqui e é assim. Entendeu? E digo para vocês, vamos continuar orando, glorificando a Deus, torcendo pelo avivamento, o avivamento cristão aqui na América Latina, no Brasil, porque estão contando conosco, entendeu? Estão contando conosco. E digo uma coisa para vocês, eu tenho uma certa preocupação com a população que está deixando a Venezuela, que vem para o Brasil, por Taquarama, eu não sei o nome da fronteira lá, sei que eles vêm. E algum de vocês ouviu o Lula falar alguma coisa de apoio, de continuar dando o mesmo apoio, você está entendendo? Para o pessoal que vem da Venezuela, crianças lá, tudo desnutrida, homens adultos com 15 quilos abaixo do peso. Gente, isso eu não vi ele comentar nada sobre isso, entendeu? Ele é capaz de ele mandar tudo de volta para lá. Então, gente, vamos ficar atento, A luta continua, tá bom? É Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Deus abençoe a todos vocês e que Deus conceda a todos vocês os desejos do coração. Em nome de Jesus. Forte abraço. Tenham todos uma ótima semana com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Beijo no coração.